Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Começamos mais um programa da Pessoas à Frente das Marcas do PrevisoCast, um programa destinado, direcionado a contar um pouquinho a trajetória dos profissionais e das empresas, né? Eu falo sempre que antes de uma empresa crescer, um CPF precisa crescer, né? Todos os movimentos de crescimento são importantes para ter equilíbrio, né? Para fortalecer a prosperidade. Agora é muito legal ver os CPFs que estão por trás do CNPJ, né? E entender um pouquinho da trajetória e inspirar também as pessoas que estão começando, inspirar as novas gerações, né? Hoje eu estou aqui, gente, com o pessoal da Signprint. A Signprint é uma empresa admirável, né? Que eu conheço há muitos anos. E o legal da Signprint é que ela trabalha com toda essa parte de comunicação visual, né? Então, quando uma empresa decide abrir uma loja, né, ela precisa ali de... vocês podem falar melhor né, do que eu, né? Eu nem sei os termos que se usam direito, né? Pô, mas uma hipótese aqui, uma Araújo, uma Localiza abre uma nova loja, ela precisa de toda uma comunicação. E isso vende, né? Isso vende de maneira absurda. E é tão legal e tão bonito, porque às vezes um esquema de cores diferente aumenta a venda, né? Porque antes da gente comprar um produto, a gente compra a empresa, a gente compra o que a gente vê, né? Outro dia eu cheguei num médico, secretária, uma consulta de última hora lá, eu tô sempre atrasado, né? Cheguei no médico, cheguei na porta, na mesa da secretária tinha um fax, não tinha nem computador, um fax. Entrei, um quadro de cortiça, assim, um médico assim, na sala cheia de quadro de cortiça. Falei assim, gente do céu, esse médico não conseguiu para ele, vai conseguir para mim, né? Então... tudo comunica, né? Tudo comunica, tudo vende, né? E aí, pô, quando a gente desce ali do desembarque 2 do aeroporto de Confins, e você dá de cara com um stand da Localiza, belíssimo, bem feito, isso tem um poder gigantesco. E aí, quem fez esse stand? Foi a Signprint, né? Signprint. Então, só para contextualizar a importância desses investimentos em marca, né? O nosso pessoal que adora a Signprint, né? Às vezes fala assim, faz o orçamento. Não vou fazer, porque não vai dar certo, né? Não vai entregar do jeito que vocês precisam e tal. Mas vamos começar do início? O Vanderlei, se apresenta rapidamente e conta um pouco pra gente desse início, como é que você começou lá atrás, essa força de empreender. Fica à vontade, tá? Não existe nenhuma resposta errada, pode falar o que você quiser, tá? Qualquer coisa a gente corta os palavrões também, tá? Mas eu gostei, Thiago, você colocou um negócio aí que é interessante. Ele colocou o fax. Fax. Então, o nosso começo foi no pincel. No pincel. Então, o nosso pai, eu tenho muito orgulho, nós temos, né, do orgulho, porque o Sr. Raimundo lá começou essa coisa com o pintor letrista e com o silk screen, que antigamente existia o silk. E para chegar ao silk tem que ter uma matriz, tem que ter um clichê, né, tem que ter alguma coisa para poder levar imagens até esse ponto de venda. Legal. E aí, pô, pegamos essa coisa com o pincel e quando começamos, falei, peraí, eu não quero ficar igual esse doutor aí que você colocou. Eu acho que eu tenho que colocar um pouquinho de tecnologia nesse negócio. Aí, a evolução do pincel foi o plotter, era uma máquina para cortar adesivos. Começamos com esse plotter, ficamos um bom tempo aprendendo a operar o plotter, porque o plotter já era no computador. Ah, pô, legal. Aí tem tecnologia, pô, e aí entrou o César. Porque o César dominava mais a informática, tinha mais... E aí começou o César sendo o operador do plotter, tá? Eu tô na venda, eu tô no comercial... Meu irmão estava na parte de produção. Legal. E depois nós pensei, pô, não posso ficar nesse plotter. Vamos buscar um pouquinho mais uma tecnologia? Vamos. E aí nós já tínhamos... eu pesquisava muito e vi que o pessoal estava começando com a impressão digital. E aí, falando, cara, mas aqui no Brasil não tem essa impressão digital. E aí, vamos buscar esse lugar. E aí, pesquisava, eu curioso, olhava muito. E não tinha a facilidade de rede social que tem hoje, não. Era buscando em revistas. Caramba.
Revistas. Aí pesquisando as revistas lá, falei, pô, tem uma empresa nos Estados Unidos que vende uma máquina que imprime direto nesse adesivo. Pô, legal. Não precisa plotar. E aí vamos lá, eu e o Vander, é outro irmão, vamos para os Estados Unidos, sem falar uma palavra em inglês. Pois é, você me comentou isso. Você chegou na cara e na coragem lá no Na cara e na coragem. Chegamos lá em Miami. E tá aí... certo que nos Estados Unidos quase ninguém fala inglês em Miami, né? Não, é sacanagem, é sacanagem. Não, naquela época era diferente. Não, ajudou muito. Tinha muito espanhol e tudo, né? Então a gente acabou. Mas aí chegamos em Miami, não tinha GPS. A menina do balcão lá da locadora falou, ó, vou pegar um mapa aqui, pegou um papel, um mapa, e falou, olha, vocês não vão ficar em Miami, vocês vão para Orlando. Ah, caramba. Nós tínhamos que viajar 250 quilômetros. Aí ela pegou o papel e marcou assim pra gente sair de Miami. Era tanto viaduto e tanto túnel. Pô, foi uma aventura. Só te interrompendo um pouquinho. E hoje as novas gerações, com tudo na mão, com o Waze, né? E ainda assim, às vezes você tem que carregar aqui, né? Porque, né? Então, assim, é legal ver como é que era a dificuldade antigamente. Existia uma dose boa de coragem, né? De sangue ali, né? Na veia, né? Mas foi uma aventura. Chegamos, lutamos. Ah, foi legal. Paramos no posto, acabou o combustível. Cara, não tem frentista. Como é que nós vamos abastecer esse carro? Então, assim, foi muito legal. Hoje é legal, né? A gente lembrar dessa aventura. Mas conseguimos. Pedimos uma ajuda a um taxista lá que, por sinal, era mexicano, acabou nos ajudando. Mas chegamos nesse evento. Era uma maior feira, né, César, dos Estados Unidos, a ISA, né? ISA é uma das maiores hoje, tem até hoje, tá? Isso coisa de 30 anos atrás. Legal. Aí conseguimos conhecer o equipamento, tinha o equipamento nessa feira mesmo, e aí foi o começo. A Signprint começou com essa máquina, daí nunca tínhamos importado o equipamento, demos muita sorte de conhecer uma pessoa que é o Guilherme, né? Que ele trabalhava nessa empresa, que era a Signetech. E outra coisa, a origem do nome Signprint. A empresa que vendia esse equipamento chamava Signetech. Legal. E aí nós conversamos com ele, mas nós podemos criar um nome lá no Brasil colocando Signprint? Pode, vocês podem usar o nome. Então, aí criamos a Signprint em nome, né, pegando um ganchozinho ali da Signetech. E hoje em Belo Horizonte, em Minas Gerais, eu conheço umas 3 dúzias de empresas que tem Sign. Nem sabe por quê. Nem sabe por quê. Porque copiaram a Signprint. Nem sabe. E o Signetech, que era impressão, tecnologia de impressão, né? Certo. A Signetech. Nós não. Nós pegamos impressão e sinal. Vamos imprimir sinais, né? Mas depois disso, como importar a máquina? Você sabe que tem as burocracias complexas, tem que... Né, vamos levar essa máquina como? Demos mais uma sorte. Eles falaram, nós estamos querendo entrar no Brasil. E nós vamos para uma feira que vai acontecer daqui a 6 meses em São Paulo. Opa! Então, vamos dar um jeito de tropicalizar essa máquina e essa máquina já fica no Brasil. Então, eu acho que nós caímos no lugar certo, no dia certo. Tinha que ser dessa forma. E esse foi o começo da aventura que estamos até hoje nesse processo, né? De cada dia é uma gincana, né? Mas o começo foi disso. Conseguimos a máquina, veio, conseguimos financiamento com eles. Eles acreditaram no nosso potencial, que eles precisavam ter uma máquina operando no Brasil e Belo Horizonte. Não estava em São Paulo. Essa máquina entrou em São Paulo, veio para Belo Horizonte. Mas lá na feira eles falavam português ou portunhol? Assim? Demos sorte desse Guilherme, que ele era... Né, ele é mexicano, família mexicana. É nascido nos Estados Unidos, mas os pais são mexicanos. Legal. Então ele fala um portunhol. Boa. E aí foi assim... Foi muito interessante, foi legal esse processo todo. E um detalhe. Nós falamos assim, mas nós temos que pagar esse equipamento. Esse equipamento não é barato. Será quanto tempo que a gente... se precisar, a gente vende a casa, vende o carro, nós vamos vendendo as coisas, mas nós vamos dar um jeito de pagar isso aqui.
fizemos um pagamento do sinal para eles e parcelou, confiaram na Signprint, tá, uma empresa americana. E aí, falamos, imagina, vamos gastar uns 2 anos para rever esse dinheiro. Com 6 meses, nós estávamos comprando a segunda máquina. Maravilha, maravilha. Lindo, lindo. Com 6 meses, a gente já estava entrando no pedido da segunda máquina para eles. Fizeram o processo todo, aí já aprendemos um pouquinho de como fazer importação, como... Mas... Nesse meio, a gente teve que ir lá treinar para fazer a máquina funcionar. Porque eles não tinham nada no Brasil. Não tinham nenhuma base no Brasil, não tinham técnicos, não tinham teve que ir lá nem um escritório. E aí eu fui para os Estados Unidos para treinar na fábrica lá em San Antonio, no Texas. Treinar o operacional, fazer a máquina funcionar. Legal. E aí foi outro desafio também. Essa saga da primeira ida para comprar, agora já teve a saga da primeira ida para o primeiro treinamento. Eu tenho guardado na minha sala até hoje o certificado que eles me deram desse primeiro treinamento lá de operador de inkjet em 1997. Interessante, porque eu falo sempre que quando uma pessoa quer comprar uma coisa e a outra quer vender, eles se entendem, né? Eles dão um jeito, não existe idioma, não existe, né? Eles se entendem. Agora, depois que a venda foi concretizada, é diferente, né? Aí o sujeito quer treinar, ele vai ter que ralar para aprender, né? A boa vontade, se a venda, a boa vontade é 100%, no treinamento ali a boa vontade já é o seu 60%, né? Exatamente. E nessa época também, né? Eu não falava inglês. Então eu comecei a estudar, e meio autodidata também, e fui estudando, comprava os livrinhos. Eu lembro até hoje, o primeiro livrinho que eu comprei chamava Have a Nice Trip. Legal. Tem uma boa viagem. Aí tinha os termos que se utilizavam no aeroporto, no hotel, no posto de gasolina, e ali eu comecei a estudar inglês, e porque eu tinha que entender, né? E outra coisa que nos ajudou é como a empresa era baseada no Texas, tinham muitos técnicos com origem latina, mexicanos, e aí eles ajudavam um pouco a gente no início com o portunhol, né? Boa. Então isso também foi um desafio que a gente teve que superar, mas que tudo ficou como uma experiência de vida, como uma experiência de que quando a gente precisa alcançar um objetivo e a gente se empenha, dá o nosso melhor, a gente consegue. Maravilha, maravilha. Gente, e vocês já me contaram vários casos, e assim, trabalhar nessa área não é simples, né? Vai pendurar uma lona no shopping lá, você tem que pendurar ela meia-noite, né? E essas lojas, seja uma agência de carros, uma Localiza, um Araújo, etc., eles não deixam vocês trabalharem meio-dia, né? Não. Agora, deixa eu dar um passo atrás. Como é que um Salim da Localiza, como é que ele chegou até vocês? Como é que foi esse início com eles? É muito interessante que outro dia eu estava conversando isso com o César. Antigamente, quando começamos a trabalhar para a Localiza, eles tinham Araújo também. A Localiza tinha 30 agências. E aí, eu ia lá negociar com eles e tem várias mudanças de marca, né? Eles vão atualizando a marca e tudo. E eu conversava direto com o Salim. A Bernardo Monteiro era a sede deles. E o Eugênio, o irmão do Salim. Então, era direto com eles participavam de tudo, né? Do processo de materiais. Mas o que nos ajudou muito também, que dentro desse processo da máquina, né, César? Lá no passado, nós fomos credenciados, fizemos um treinamento para ser homologados pela 3M. Legal. 3M é uma marca né, americana famosa e com produtos top, só alta qualidade. E eles estavam procurando algumas empresas no Brasil para serem convertedores autorizados dos produtos 3M. E numa dessas eles procuraram a nossa empresa e falaram, nós vamos fazer um treinamento e se vocês forem aprovados, vocês vão ter um desconto para a compra desse produto e nós também vamos indicar alguns clientes para vocês. Legal. Eles dão um contrapartido. Então eles ofereceram essa oportunidade. Foi outro desafio, abraçamos essa oportunidade, conseguimos ser homologados por eles. E aí, eles iam no cliente final e também falavam, essa empresa
ela é capacitada, porque ela foi treinada, nós fizemos vários treinamentos com técnicos americanos, explicando como trabalhar, como aplicar essas películas, qual que era o processo de impressão digital nas películas deles também, tudo. Então foi um treinamento da base lá atrás que nos deu boa experiência, né, César? Em matérias de produtos de tecnologia e de também capacitar o nosso time. Então, eu fazia o treinamento e depois eu replicava isso para o time, para a equipe. Boa. Então, eu ia fazer o treinamento com vários técnicos no Brasil, fui em São Paulo, Rio de Janeiro, vários lugares que eles faziam, e foi o pontapé. Mas lá no início era direto. Então, por exemplo, Araújo, eu conversava direto com o Modesto, direto com o seu Eduardo, falecido já, mas era todo o processo direto. Araújo também tinha 30 lojas quando nós começamos. Hoje, né, são inúmeras lojas, mas como a empresa era nós também pequeno e eles também não tão grandes, a gente tinha esse bate-papo direto e negociava com os proprietários. Mas me conta uma coisa, eles tinham uma noção da importância daquele material, a importância ali de um layout? Tinham, porque a 3M visitava eles, especificava os materiais para essas empresas e falava, olha, trabalha com esse produto que essa lona aqui vai durar 10 anos, essa lona vai durar 5 anos, esse adesivo vai durar 5 anos. Então, eles homologavam nessas grandes... Não falando nessas duas, mas Petrobras, Ipiranga, para testeiras de postos, eles tinham um processo, o McDonald's, todas essas grandes empresas faziam um trabalho e fazia essa expansão do mercado homologando esse produto 3M. Legal. É o passo que a gente estava buscando, né? Novas tecnologias, novas tendências. Essas empresas, que são empresas gigantescas hoje, eram empresas administradas e tocadas por pessoas muito visionárias. Pessoas que pensavam muito ao longo prazo, em ter o melhor. O que existe de melhor hoje em termos de comunicação? Como que eu vou valorizar a minha marca? O que eu preciso? Então a gente meio que surfou nessa onda também, de ter clientes com essa visão, de querer coisas novas, inovação, tecnologia, que vinham realmente complementar esse projeto ambicioso deles. Tanto é que eles se tornaram as empresas que se tornaram, né? E isso nós citamos 2, 3 de vários clientes que nós tivemos. Então isso é muito gratificante para a gente ter acompanhado também o crescimento e a evolução dessas empresas. Muito legal, viu? Muito legal a história, né? E eu acho que fica para todos os empresários, né, a importância de um processo de comunicação visual bem feita, né? Uma Localiza, uma Araújo e dentre outras só se tornaram o que se tornaram porque eles respeitaram aquela marca, né? Eles impulsionaram aquela marca, né? Tem até um meme, né, na internet que o sujeito vira e fala assim, um dia isso aqui vai ser tudo Araújo e BH, né? Supermercado BH em Belo Horizonte, né? né? Mas... e o interessante também é entender esses nomes que vocês citaram, né? Pô, um Salim, um Modesto, são muito fortes, né? E a importância que eles davam, né? E é aquele negócio, né, gente? Em todos os mercados tem alguém que faça mais barato, né? E eu acho que vocês deixaram um exemplo pra gente também, o seguinte, né? Tenham coragem de buscar inovação, tenham coragem de entender questão de maquinário, tenham coragem de buscar o treinamento, né? E aí tem uma frase que fala assim, sardinha nada com sardinha, tubarão nada com tubarão. Você quer crescer a empresa? Você vai nadar com sardinha, né? Uhum. Pô, foram na 3M, né? Pô, é uma empresa admirável, né? Referência no que faz, deixa eu aprender com os melhores, né? E aí, as marcas começam a andar em bando, né? Assim, cara, já que eles são sérios, vieram aqui fazer o treinamento, são comprometidos, posso indicar a Sign Print? Então, foi muito lindo isso, né? Muito legal, muito legal. César, fala um pouquinho pra gente, porque eu falo sempre que na empresa a gente precisa de musculatura, né? Regra geral, não se levanta peso sem musculatura. E musculatura nas empresas são pessoas, processos, tecnologia e gestão, né?
Como é que foi criar essa musculatura? Porque o início a gente viu muita coragem, muito sangue, etc. Mas para entregar isso ao longo dos anos, precisa de musculatura, né? Porque senão o empreendedor, ele bate biela, né? Ele fica maluco, né? Como é que foi criar essa musculatura na Sign Print? Pois é, interessante, né? Porque nós começamos com a tecnologia. Então, o primeiro pilar nosso foi o investimento em tecnologia. E a gente não tinha uma gestão profissional. Mesmo porque a empresa estava começando, incipiente. Então, a gente veio com a tecnologia e começamos a formar o segundo pilar, que foram pessoas. Quem foram as pessoas que estiveram com a gente ao longo dessa trajetória, dessa caminhada, que realmente nos auxiliaram e continuam contribuindo bastante para que a gente consiga chegar onde a gente chegou e continuar pelos próximos anos, né? Então, investimento em pessoas, treinamentos, né? A gente sempre valorizou muito a nossa equipe, tá? Equipes enxutas, mas equipes com pessoas preparadas, pessoas realmente que se comprometem com a empresa, com o objetivo, com os princípios da nossa empresa. Então, esse foi o segundo pilar que ficou para a gente aí na nossa história. A gestão, né? Então, a gente começou a entender que, a empresa começou pequena, tinha tecnologia, tinha poucas pessoas, mas precisava de crescer, de fortalecer e melhorar essa musculatura, né? E aí a gente começou a investir em gestão, né? Vamos ter processos, vamos fazer o acompanhamento de cada etapa da nossa produção. Então, a gente tinha tecnologia, mas a gente buscava novos materiais, novas tendências e começamos a fazer isso funcionar dentro de um processo de gestão bem equilibrado, tá? E é interessante, né? A gente está na Previsa hoje e uma das etapas importantíssimas durante o nosso crescimento foi o momento que a gente se despertou para que a gente precisava de uma empresa que nos desse muito mais do que uma contabilidade. Então, a Previsa não é uma empresa só que oferece a contabilidade, o balanço, o balancete, né? Então, a gente buscou uma empresa que nos assessorou bastante durante esse processo de gestão. Nós fizemos também uma consultoria durante 2 anos, né, Marraine? Com uma empresa de consultoria, um Harrison. Foi indicação nossa, né? Foi indicação de vocês. O Harrison fez um trabalho aqui na Previsa. Sim. E a gente ficou conhecendo ele aqui num evento dentro da Previsa e ele veio depois nos ajudar a estruturar melhor esse processo de gestão, né? Então, assim, foi todo um trabalho de evolução, de crescimento, de melhoria. E uma das coisas que a gente sempre teve também na Sign Print foi austeridade financeira. Nós nunca abrimos mão dessa austeridade financeira dentro da empresa. Em vários momentos a gente recorreu a financiamentos para financiar máquinas, para financiar a expansão, o crescimento. Mas a gente sempre teve uma austeridade e um compromisso muito pesado com as contas da empresa. Nunca misturamos, apesar de ser uma empresa que veio de uma empresa familiar e pequena, nunca misturamos as contas de pessoa física com pessoa jurídica. As contas do CPF são CPF. O CNPJ sempre teve a prioridade. E num primeiro momento, para ganhar essa musculatura, a gente preferia ter um CPF pobre e um CNPJ rico, que era a nossa meta naquele momento, né? É claro que durante o tempo isso vai amadurecendo, isso vai mudando, mas no início a nossa força era reinvestir no CNPJ. Certo, muito legal o que você falou. E é uma frase que meu pai sempre usou, né? CNPJ forte, CPF pobre, rico, modesto, né? Porque eu até falei isso no episódio anterior que a gente gravou. Uma empresa nossa, Wanderley e Marraiane, o cara fechou uma venda para uma farmácia gigantesca, foi lá no outro dia e tirou uma BMW X6, o diretor da empresa. Só que a gente seguiu acompanhando a contabilidade dele e viu que a empresa estava ruim das pernas. Paramos para fazer conta, porque o processo de precificação é muito mais uma questão do cliente que da própria Previsa, né? A gente entendeu que ele estava vendendo com prejuízo. Entendeu? Ele foi lá porque, eu vendi uma venda de 5 milhões por mês, eu mereço ter um carro. Não é assim. Não é assim, né?
o capital na empresa ele precisa ser preservado, né? Precisa ser preservado. E a gente sempre notou muita austeridade por parte de vocês, né? Na condução, né? Faz sentido, faz sentido. E no Brasil, né, que a gente atravessou aí vários modelos econômicos, né? Vários planos econômicos, moeda... E essa responsabilidade financeira, ela é um dos pilares muito fortes, né? Então, a gente prima muito por isso, por ter esse cuidado. O nosso custo financeiro na empresa, ele sempre foi, na história da empresa, muito pequeno. E a gente acredita que também esse é um dos grandes riscos das empresas no Brasil, né? Não se preocupar com o custo financeiro da empresa, né? O que vem ali o que está alavancando o nosso negócio? Onde a gente está tirando esse recurso que vai alavancar o nosso negócio? E quanto custa esse capital? Muito, muito bem colocado. Muito bem colocado. Olha, nós vivemos no Brasil um endividamento gigantesco. As famílias e as empresas estão extremamente endividadas. Os juros que se paga, que as famílias pagam, é algo surreal. Então, a gente vê famílias, por exemplo, que são beneficiadas com programas do governo, que eles pagam mais de juros do que recebem das bolsas. Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, né? Quer dizer, tem outras fontes de renda para pagar juros, né? E a empresa também precisa de estrutura de capital, né? A gente vê empresas que, quando você olha o balanço, você não sabe como a empresa para de pé. Por quê? Porque capital de terceiro para financiar a operação. Quem vive de faturamento, né, é a mesma coisa de viver de promessa, né? A empresa vive de lucro. A empresa não vive de faturamento, né? Eu acabei de dar o exemplo do sujeito que tirou a BMW lá, né? Então, essa austeridade é fazer conta e entender assim, cara, tá aqui, o meu fluxo de caixa é isso, eu consigo pagar, né? Agora, vamos dar um outro passo aqui. Vocês lembram de algum perrengue aí nessas montagens que vocês fizeram? Que seria legal falar, Vanderlei? Nossa, tem muitos. O que mais tem são perrengues. Olha, é tantos, né, César? São vários. Mas a gente tem muitos cases de sucesso que, na verdade, assim, poderiam ser perrengues que a gente conseguiu se superar, né? E a gente fez um trabalho recentemente até para a Drogaria Araújo no ano passado, que foi a decoração da loja do Gutierrez com uma campanha da Medley, né? E um trabalho com um nível de exigência muito grande e com um prazo de execução muito curto, né? Então, nisso, a gente envolveu lá 22 profissionais nessa instalação, né? Com plataforma de elevação e equipes extremamente capacitadas para fazer o trabalho e tinha tudo para ser um grande perrengue e no final se tornou um case de sucesso, tá? Legal. Então a gente assim, mas existe nisso aí o quê? Pessoas capacitadas por trás dos processos e da tecnologia. Então o que a gente falou lá que um dos pilares é isso. Isso só se tornou possível tirar uma coisa que poderia ser um perrengue para um case de sucesso porque tinha pessoas preparadas e capacitadas por trás dessa operação e desse projeto. Tiago, você tem uma boa. Nós fomos contratados pelo Banco do Brasil. Você pediu perrengue. Vamos lá, isso eu quero escutar. Fomos contratados pelo Banco do Brasil e era uma lona pequena, 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados? 1.000 metros quadrados. Imprimiu a lona toda em partes, né? Fizemos as impressões, os módulos todos. Vulcanizamos ela toda. Nossa. Depois, onde vamos dobrar essa lona? Pegamos a lona, colocamos no caminhão, fomos pro Mineirão. No estacionamento do Mineirão, conseguimos dobrar a lona. Tem um, né? Assim, dobra. O peso dessa lona? Não, vai estudando. Tem que dobrar numa posição que quando a equipe subir, eles vão soltando e ela vai sendo no prédio. Nós colocamos na lateral do Banco do Brasil em Brasília. Caramba. E era a campanha de Natal. Deram uma semana para execução, passar em print, o arquivo chegou, né, César? Tivemos que imprimir essa lona,
dobrar e falamos, nós vamos levar na nossa caminhonete. Chamamos um colaborador lá, põe na caminhonete, você vai pegar a estrada, vai para Brasília, que não vai chegar na transportadora. Ele chega lá em... Como é que chama a cidade lá? Paraupebas? Não, lá no... Não, ele já tá chegando lá na divisa com Goiás. Uns quebra-mola lá. Ele não viu que tinha uns quebra-mola. Ele bate na traseira de um cara que freou. Falei, aí ele liga, bate um carro aqui. Amigo, o carro tá rodando? Tá. Vai com esse carro batido aí, toca a viagem. Ele foi com o carro todo amassado. Chega lá em Brasília, velho, pegão. A turma foi toda, já tava, e a equipe estava lá preparando para descer no rapel. E lá no Banco do Brasil existe tipo um balancinho que é para fazer manutenção nos vidros. E ele contorna todo o prédio. E esse balancinho foi usado, mas os caras desciam de rapel também. Aí ele começou a pegar esse balancinho, cara, um vendaval que deu no dia lá. Esse balancinho, ela afastava mais ou menos um meio metro dos vidros e voltava e batendo. E o pessoal, gente, não vamos parar. Nós temos que colocar essa lona porque o contrato fala que dia tal tem que estar instalado. E aí... desce todo mundo, espera o vento. Aí baixou o vento e tiramos a lona e voltamos para colocar. Foi perrengue, cara. 1.000 metros, mas cumprimos na data. Esse perrengue eu não gosto de lembrar, não, deixa pra ele. Incrível. Gente, só pro pessoal que está nos assistindo entender, um lote padrão são de 300 a 360 metros quadrados, né? Então nós estamos falando de do espaço de 3 lotes, né? De 1.000 metros quadrados de lona. Já fizemos no shopping em Iguatemi, em São Paulo, eram 2 laterais, cada uma 500 metros. Uau! Campanha, né? Já fizemos inúmeras campanhas pro Shopping Iguatemi e é tudo no rapel. Não me fala de perrengue, não. Legal, muito legal. Não, mas é exatamente isso. Não, é porque às vezes o pessoal só vê as pingas que a gente bebe, os tombos que a gente leva, e ninguém vê, né? Mas assim, olha que legal. Primeiro, o poder que a comunicação tem, né? Um Banco do Brasil só coloca ali aquela lona de 1.000 metros porque ele entende que é importante sinalizar aquele prédio como força da instituição, etc, né? E aí, qual é a empresa que faz isso? Né? Então, assim, todo mundo para entregar aquele projeto de marca ali, o projeto de comunicação, precisa cercar de bons parceiros, né? Precisa de retaguarda. Precisamos de retaguarda, né? E eles confiaram na Sineprint, né? A Previsa trabalha assim também, né? A Previsa é a retaguarda da própria Sineprint, né? De diversas outras marcas, né? É um tijolinho que a gente coloca no sucesso das empresas, né? E a Sineprint, por sua vez, é um tijolinho que colocou no sucesso, certamente da Localiza, certamente de Maraújo, de diversas outras marcas, né? Mas então é muito, muito legal, muito importante, né? Quer complementar, César? Uma empresa mineira, né? A gente sabe que a grande locomotiva do Brasil é São Paulo, né? E as grandes empresas que começaram na área gráfica eram de São Paulo e do Rio, né? E aí, de repente, uma empresa de Minas começou lá pequenininha, com uma ideia, com um sonho, e começamos a atuar fora de Belo Horizonte, fora de Minas Gerais. E durante muitos anos, né, a gente teve clientes, grandes exibidores de mídia exterior no Brasil inteiro. A gente mandava lona para Manaus, São Luís no Maranhão. Eu e o Vanderlei estivemos lá, visitamos um cliente em Belém, em Manaus, Porto Alegre. Então, uma empresa de Minas que começou a exportar esse serviço, né, para o Brasil inteiro. E hoje a gente continua atendendo a nossa capilaridade, a gente atende o Brasil inteiro, né? A Localiza é um grande exemplo disso. Nós atendemos todas as agências deles em qualquer lugar do Brasil, tanto de rentacar como de seminovos e Zarp. E a gente montou uma rede de parceiros pelo Brasil inteiro. Durante anos a gente veio treinando e certificando essas equipes para que pudesse realmente nos dar esse suporte. A nossa produção é 100% local, feita aqui na nossa sede em Belo Horizonte. Mas a gente tem prestadores e conseguimos atender em qualquer lugar do Brasil. Muito bom, porque
quando a gente tem um projeto de comunicação, eu sou contador, tá, gente? Eu entendo pouco disso, mas eu também sou administrador, então eu estudei um pouco isso. O sujeito lá, tem esse verde, tem essa tonalidade, né? Eu tenho que abrir 1000 lojas. Cara, o verde, né, no Amapá é diferente do verde aqui, se bobear, né? Então, assim, você tem que fazer aquela impressão, tem que ter aquele respeito, né, ao Pantone, a tonalidade, etc. E eu faço ideia o seguinte, deve ser comum, às vezes, porque, assim, o profissional da área de marketing, né, que faz todo o processo de comunicação, ele quer que a empresa dele seja um caso de sucesso, né? E para ser um caso de sucesso, você tem que confiar no parceiro certo. Então, eu acho que deve ser comum, às vezes, pessoas levarem a Sign Print para outras empresas, né? Eu saí aqui da Localiza, fui para lá, então você não quero ter problema, eu quero que... É comum isso. É comum. Hoje eu fechei um trabalho da Web Motors de São Paulo, que a pessoa era da Localiza, foi para a Web Motors ano passado e levou a gente acabou de fechar um trabalho hoje para instalar no Shopping Vila Lobos, lá em São Paulo, na semana que vem. Então, é um exemplo prático. O Mercado Livre também, não teve alguém que outro sair da Localiza, foram pro Mercado Livre, também contrataram a Sign Print, a gente prestou serviço para eles também. A gente conquista realmente essa parceria, né? A pessoa passa a ser um parceiro de verdade, que transcende a organização. Aonde ele for, ele leva essa parceria. Então, esse exemplo agora é quentinho, de hoje mesmo. E que exigem trabalhar com a Sign Print. Caso do Senac. Em Minas Gerais, o Senac é um case, né? Verdade. Aonde a agência que capta essa escola, a Sign Print executa. Legal. Eles mudam as agências de publicidade que atendem o Senac, mas o fornecedor faz com a Sign Print. Porque também tem uma outra coisa, porque nós trabalhamos para um grande cliente também, que é a Anglo América, lá em Conceição do Mato Dentro. Nós estamos em Belo Horizonte, a Anglo está a 200 quilômetros de BH. Nós atendemos eles e lá, eu estava até comentando com o César, que cheguei e falei assim, a Marraine está precisando ir um pouquinho mais na Anglo América, porque ela subiu o corrimão aqui sem pôr a mão no corrimão. Ah, entendi. Segurança para eles é algo... Se você não pôr a mão no corrimão lá, eu te convido a não entrar mais na Anglo. Então lá, assim, o processo de treinamento... Capacitação de treinamento, né? Toda mineradora é assim. A Vale é a mesma coisa. Nós atendemos a Vale muitos anos também, né, César? Com muitos projetos. E aí você vê a captação, né? A preparação que você tem que ter da equipe. É outro patamar, é outro nível. Eles exigem muito mais, a segurança para eles é fundamental, então você tem que mudar a cabeça do seu colaborador, não que nós também nós colocamos todas as normas de segurança do trabalho interna na nossa produção, principalmente a equipe de instalação. Isso a gente preza muito, né, Marraine? São vários treinamentos, mas a mineração já é um pouquinho mais complicado. E hoje, né, nós atendemos muito a Anglo e com exigências que o pessoal não tem noção. Que talvez outras empresas nem conseguiriam atender por falta de documentação ou de treinamento ou de capacidade mesmo técnica para cumprir os requisitos que eles estabelecem. Legal, tá vendo? Assim, é muito interessante a importância de você qualificar o seu fornecedor, né? E exigir um padrão. Então, isso acaba limitando o mercado, né? Ou seja, para quem quer fornecer ali, você não tem tantas igual existe nesse mercado, né? Muito legal, muito interessante, né? Mas é um outro perfil, você vê que nessa que a gente está comentando, a Sign Print, ela atende várias empresas de segmentos totalmente diferentes. Então, nós precisamos estar sempre atualizados e estarmos preparados para esses desafios, porque são muitos. Mas gostamos, né? Cada um. O César, nós estávamos vindo para cá também, nós comentamos um negócio que ele falou assim: ó, a Localiza está precisando, vai ter a Copa do Mundo esse ano, e ela está querendo colocar um mini campo de futebol, né, César? É a ideia ainda, tá? Essa é a ideia. Só para colocar algumas agências.
E aí falaram, ó, Sign Bridge, apresenta alguma solução. Aí o César já está pensando a solução, mas o que eu quero chegar é o seguinte, eu falei com o César, vou te lembrar aqui um pouquinho, um passado aí recente. Nós fomos contratados por uma empresa de energético, não era a Monster não, mas era uma outra aí. Acho que era o One, um negócio. E elas falaram assim, ó, o negócio é o seguinte, tem uma casa em Campinas, um bar temático maravilhoso que vai ser inaugurado, e nós queremos fazer uma mesa de sinuca. Ué, mesa de sinuca você compra pronto. Não, mas essa mesa de sinuca vai ter 6 metros por 2 metros, e as bolas vai ser tipo uma bolinha de futsal, e o pessoal vai jogar com o pé. Né? Você sobe, a turma subia, a garotada subia na mesa, e tem que aguentar subir. Duas pessoas têm que subir nessa mesa. Vocês conseguem? Vamos fazer. Esse desafio, essa pegadinha boa. E aí fizemos a mesa, tivemos que desmontar, não, e era bacana. As bolinhas, você chutava assim, pega a bola preta, tinha que bater nas numeradas, né? E jogar nas caçapas. Tinha caçapa tudo ali, e ela descia, tem um trajeto todo, e saía lá pro cara pegar e pôr a bola depois pra cima de novo. Que legal. E aí fizemos essa mesa no prazo recorde, acho que 2 semanas, 3 semanas, para poder executar e instalar em Campinas, nesse bar temático. Aí eu falei com ele, tá vendo? Para quem fez uma mesa de sinuca, pô, um campinho de futebol, vai ser fácil, isso aí são os desafios, legal, cara. A comunicação visual, ela é muito legal. E sabe o que eu acho mais interessante? Que nós adoramos. Você se diverte? Você se diverte? Não, a Mariana fica assim, eu fico boba, eu fico assim, como é que pode esses irmãos são muito malucos. Tenho pena aí, porque eu fico levemente desesperada enquanto eles estão sorrindo. Não, e quanto mais mais do que nós gostamos. Eles falam que é sangue na veia. Sangue tinta na veia. Aí tem uma. Tinta na veia. Tem mais uma que eu posso esquecer, não. A Localiza classifica os melhores fornecedores. Ela tem uma premiação. E ela chama assim, fornecedor sangue verde. Porque tudo deles é verde, né? Legal. Sangue verde. Legal. Nós somos premiados os últimos... Não, tiveram 3 premiações nos últimos 3 anos. Todos os clientes que tiveram índice de DH acima de 90, né? E a gente ficou os 3 anos seguidos com o índice de acima de 90%, e a gente foi premiado os 3 anos. E agora vamos pro 4º. Legal. Estamos na expectativa de receber mais um troféu agora. Do sangue verde, tá vendo? E foi muito legal que vocês falaram, porque na minha cabeça, de contador metódico, né? Às vezes eu entendi que vocês recebiam um projeto bonitinho ali, prontinho e tal, espessura de chapa, né? E aí, nós temos 2 pessoas de marketing aqui nos bastidores, né? O Pedro e o Renato. E aí os malucos do marketing chegam lá e falam assim, não, eu quero isso. Aí você se vira e fala, né? Interessante. Isso mas é até bom para o pessoal que está nos assistindo, porque com certeza vai ter gente, né, da área de marketing também. Porque às vezes eles têm uma ideia e falam assim, não vou saber quem vai fazer isso. E aí não é um problema dos caras, mas o problema é seus, né? O problema é seus, né? E a maioria das vezes, para funcionar, né, a gente tem que participar do desenvolvimento. Por quê? Você pensa o seguinte, é um mini campinho dentro de uma agência que vai servir de uma brincadeira com 2 gols e uma bola. Ok. Mas eu tenho a logística, eu não vou levar esse campo inteiro, porque vai ficar uma fortuna e o prazo. Então eu tenho que pensar nisso na hora da construção, de fazer ele modular, de fácil transporte, de fácil montagem, e uma coisa que seja durável, às vezes durante aquele período. Então a gente participar desse desenvolvimento é que é importante. Porque às vezes a pessoa que idealiza do marketing, ela idealiza a peça pronta, mas ela não está preocupada com esses detalhes que vai viabilizar. Porque também vai chegar pode chegar um valor que é fora da realidade. Ah, não, eu consigo fazer uma peça sensacional. Tá, mas é fora da realidade da verba que você tem para aquilo. Então a gente tem que conciliar tudo isso e dentro de uma verba que o cliente tem. Maravilha, então, maravilha. É um dos grandes desafios que a gente tem também no dia a dia. A cada venda. Pô, legal, é um projeto especial a cada venda. Exatamente.
alongar isso. Eu vou ficar aqui até amanhã, tá? Você vai ter que gravar os 3 programas. Não, mas tá bem legal o papo, tá muito legal. Gente, e pensando assim, né? Falo que a empresa, quando a gente cria uma coisa que a gente se orgulha dela, uma parte importante do pensamento dos empreendedores é prolongar isso no tempo e no espaço, né? Continuar honrando a confiança dos clientes, né? No tempo e no espaço. Eu falo abertamente com o meu povo, né? Eu faço uma live toda quinta-feira, 15:06. Nós temos mais de 160 pessoas a bordo, não dá para colocar no auditório. O que a gente faz? A gente faz uma live fechada no Instagram só para o nosso time, né? E aí eu falo abertamente o que preciso falar, dar recado, chama atenção, né? Chama para festa, um pouco de tudo. Né? E esses dias eu virei e falei assim, gente, eu ficaria muito chateado se eu morresse, a Previsa morresse daqui a 15 dias, 20 dias, 2 anos, né? Porque a gente quer perenidade, né? Eu acho que a gente apoiar as novas gerações que estão chegando, né? E falando em perenidade, falando em novas gerações, a Marrene tá aqui, a Marrene é filha do Vanderlei, né? Marrene, quais... eu já entendi um pouco os seus desafios aqui pela fala desses 2 malucos, né? Sim. Né? Eles se divertem e alguém tem que se preocupar. Exatamente. Né? Qual que é o desafio atual e também o desafio dessa perenidade de colocar essa estrutura, essa força, essa energia criativa, daqui, né? Levando ela para frente. Fala um pouquinho pra gente, por gentileza. Então, eu acho que, primeiro, né, ter o mesmo sangue frio, vamos falar frio, que eles têm, para mim é um desafio. Então, hoje eu acho que mais, mas antes eu não estava acostumada com o tempo de resposta, né, que a gente precisava entregar aos clientes. Então, esse é um dos meu maior desafio, vou dizer assim. Mas também a gestão, né? A gestão das pessoas. As pessoas estão acostumadas com a gestão deles, né? Eles à frente. A resposta deles é diferente da minha, o jeito deles conduzirem é diferente do meu. Então, foi um processo longo que ainda está acontecendo. Para mim, todo dia eu aprendo muito com eles. Eu falo que meu maior desafio vai ser fazer tão bem quanto eles fazem. Né? Acho que é o maior desafio mesmo, é conseguir perpetuar o que eles construíram, porque não é pouca coisa, não. É muita responsabilidade. Faz todo sentido. Eu falo que cada gestor tem os desafios inerentes à sua época que você está vivendo, né? Uhum. Porque o material humano que o Vanderlei e o César trabalharam é diferente do material humano que está disponível hoje. Lá atrás, você virava para o sujeito e falava assim, pega o carro e vai para Brasília instalar essa lona aqui, né? Hoje é um pouco diferente disso. O sujeito, pau mandado, igual o nosso amigo ali do marketing, né? Bom, primeiro tem que pedir para a esposa dele, né? Nossa, sacanagem. Sacanagem. Foi só de sacanagem, só para atrapalhar a vida do Renato, viu? Então, cada época tem um conjunto de desafios diferentes. E é lícito, né? A gente gosta das empresas, os colaboradores têm que entender que as pessoas são diferentes. Né? A gestão da Marraiana vai ser diferente da gestão do Vanderlei, vai ser diferente da gestão do César. Né? As pessoas são diferentes porque elas têm que estar preparadas para o desafio atual. Nós vivemos uma crise gigantesca de mão de obra no Brasil. Né? As pessoas, as novas gerações, elas não têm os desafios, né? Não tem aquele sangue no olho da geração que nasceu após a Segunda Guerra Mundial. Hoje ele tem papai e mamãe ali que às vezes, né? Se ele quiser ficar 6 meses sem trabalhar, ele pode, né? Além das várias bolsas que tem, não vamos entrar em política, né? É diferente, né, Mariana? É diferente. Não tem nada errado de ser diferente, né? Só que a gente tem que se empoderar, né? Tem que se empoderar. Sim. E falei assim, olha, é diferente, mas vai dar certo, né? É isso. Muita coragem, né, Thiago? Tem que ser corajoso. Sim. Tem que saber levar da maneira também com que eles, né, gostariam que eu imagino que eles gostariam que eu levasse. Legal. E aí, né, os fundadores têm que também ceder espaço, né?
O meu pai foi um pouco diferente comigo, sabe? Meu pai meio que levantou da cadeira e falou, senta aí, eu não vou falar nada. Aí, de vez em quando, ele tava a falar, nós somos 2 arianos dos piores, né? Ele é do dia 5 do dia 8, ele tentava falar, eu não escutava, eu falava, ele não escutava, então ele simplesmente largou de mão, né? Largou de mão. Então, meu pai foi um pouco diferente. Mas as novas, né, tem que dar espaço, né? Tem que dar espaço e conviver com o diferente, né? Faz sentido, gente? Se for de forma mais adulta. Ela não, ela tá vindo aí, já tem 9 anos, né, Mari? 9 anos. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Pois é, eu falava que eu nunca ia trabalhar com meu pai. Né, pai? Isso. Nunca. Como você falou no início, a gente vive a história deles, né? Então eu lembro muito da minha infância, das viagens que meu pai fazia, de toda a luta dele mesmo, né? Porque ser empreendedor no Brasil é uma luta. E eu falava que de jeito nenhum eu encararia essa bronca, porque eu acho que é uma bronca. E aí, a gente sofreu uma perda, né? A minha irmã falava que iria assumir essa empresa, ela tinha sangue no olho mesmo pra isso. E aí, quando eu me vi sem ela, o meu marido hoje, mas era meu namorado, falou assim, o que você vai fazer com isso, né? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que saber se você tem uma dívida ou se você tem uma empresa de sucesso. Porque na falta de seu pai, é você. E aí, isso ficou martelando na minha cabeça por anos. Eu estava na faculdade, não fazia nada que iria agregar para eles. Fui para a área que realmente eu gostaria e tal. Meu pai sempre me deu essa liberdade. Legal. Ele importante. sempre falou que a gente tinha que fazer o que a gente desejava, que não era uma obrigação nossa, né? Carregar o legado dele. E aí, isso ficou martelando ali na minha cabecinha. E aí, quando eu me formei, eu entendi que o mercado de trabalho era muito diferente do que eu imaginava, né? A vida adulta é diferente. Completo. E aí, eu falei, quer saber? Vou conhecer, mas eu fui muito clara com ele desde o dia 1. Falei, olha, eu vou porque eu estou à toa. E eu não gosto de ficar à toa. Mas, se eu não gostar, eu quero ter a liberdade de sair. Não vou ficar porque eu não quero ser infeliz, né? Eu tenho minha profissão e eu vou sair. E nunca mais deixei de ir pra lá. Tentei, né, por um tempo, conciliar as duas coisas, mas, como diz tio César, o bichinho da pintura me picou. O mosquitinho da pintura me picou. E aí, cada vez mais eu fui me envolvendo, eu conheci todos os processos da Sign Print, porque apesar de a gente conhecer, né, a história deles, eu realmente não tinha embasamento técnico de nada, assim. É até engraçado falar, né, porque a vida inteira o meu pai mexeu com comunicação visual, ele nunca trabalhou com outra coisa, então, né, eu nasci com ele atuando nessa área e eu tinha certeza que a gente usava o mesmo adesivo para tudo. Interessante. Então ele falou assim comigo, Marrene, você vai ficar no comercial, porque ali você vai entender do negócio, você vai entender como que a gente faz especificações e tal. E aí quando eu fui pro comercial, eu entendi que eu não sabia o que era o adesivo, o que era um PVC, o que era um MDF, um metalon. Então eu tive que passar por todos os setores, né, conhecendo todo o processo. E pra eu ter um nome, antes eu brincava que eu era Severino. Então ela faz tudo, né? Tem uma dúvida no tráfego, Marraiane vai pro tráfego. E aconteceu algo na serralheria, Marraiane vai pra serralheria. E por aí fui caminhando cada vez, tentando me envolver mais, entender mais do negócio, aproveitar, né, a bagagem que eles trazem, porque eu não teria isso em outro lugar, em nenhuma escola. Então, eu tento aprender muito com eles. Eu falo que eu tenho o criativo e o analítico. Legal. Então, eu tento extrair mesmo, assim, tudo o que eu posso deles, porque eu sei que é um desafio muito grande, né? Levar isso pra frente. Não é fácil. Muito bom. Assim, eu acho que eu tenho a impressão, né, que você viu a paixão do seu pai durante os anos, porque paixão não se esconde, né, não se mente, né, porque o empresário chega em casa
e recebido pelos filhos, os filhos percebem ali o cansaço, mas que está por trás da paixão ou por trás do fardo, né? E aí é natural que tem filhos que nunca vão se aproximar, porque conviveram com o pai levando aquilo como fardo o tempo inteiro. É óbvio, gente, que tem aquela série Vikings que o Ragnar, que a esposa do Ragnar fala uma coisa interessante, né? Quando ele morreu, a Lagertha, né? Você olha, o Ragnar achava liderar um fardo. Liderar é um fardo, é uma atribuição pesada, né? É uma atribuição pesada, porque o líder é líder do tempo integral, né? Então, assim, é claro que toda profissão tem seus desafios, né? Tem o seu fardo para carregar ali. Mas, se o sujeito chega em casa só com fardo, sem paixão, sem vontade, etc, etc, ele não comunica com os filhos, né? E não atrai, né, Vanderlei? É verdade. Não atrai os filhos, né? Mas legal, muito legal, né? Legal saber do seu empenho. Não tem nada de errado em ser diferente, né? Porque cada geração é diferente. Hoje a comunicação impressa ela mudou muito, porque se imprime muito menos, né? Então você tem que ser muita qualidade no que se entrega, né? Então é diferente. E não tem nada de errado ser diferente, né? Ô, gente, nós precisamos encerrar, né? Já tem quase 1 hora de papo aí, né? Quero agradecer, foi um papo muito valioso. Eu tenho certeza que todos, seja aquele jovem empreendedor que está começando ali, seja pai, seja filhos, eu acho que todo mundo ganhou com o nosso papo, né? Obrigado pela contribuição, a doação que vocês fizeram, tá? Porque tirar 3 tubarões, né, ali do seu oceano e trazer para cá para um aquário pequeno, né, é complexo, né? Querem dar um recadinho final, começando pelo Vanderlei? Não, queremos te agradecer, pela oportunidade e deixar aqui para essas empresas familiares, né, que acreditem na empresa do seu pai. Maravilha. Acreditem, porque muitas ficam pelo caminho porque não tem a sucessão. Mas se você acreditar e você colocar o sangue mesmo no negócio, vai. E outra coisa também que eu falo muito para ela, e seu pai também deve ter falado muito para você, valorize seu time. As empresas só sobrevive empresa quando tem um time bom. Legal. As pessoas é que fazem uma empresa. Máquinas são só algum detalhe nessa empresa. Então, nunca deixe de valorizar o time. Muito bem. Parabéns a você, Thiago, tá na frente aí do grupo Previsa, né? A gente fala Previsa, eu conhecia a Previsa aqui, era Previsa. Hoje tem ali várias marcas ali, igual Linces e as outras lá, RNC, a Noveiro. Parabéns a você e a todo o time, essa equipe que tá aqui nos bastidores, a equipe que tá lá no dia a dia, pela oportunidade e pelo negócio. Vocês são exemplo pra gente de uma empresa de superação, uma empresa que tem se inovado, que tem a cada dia expandido e oferecido outras soluções para nós clientes que não só uma contabilidade. Perfeito. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo. Eu falei no início do ano passado que meu sonho era participar de um podcast. E hoje eu vim só para acompanhar eles e estou aqui. Então, obrigada pelo convite, obrigada por todo o apoio, né? Nos últimos anos, eu, como sucessão, tenho muito mais desafios com relação ao que já acontece dentro da empresa e a Previsa nos auxilia a todo momento. Então, muito obrigada. Obrigado, fiquei muito feliz com sua fala no final, porque nós temos aqui um programa sobre sonhos, sabe? Os nossos colaboradores cadastram um sonho, de tempos em tempos, numa dessas lives eu sorteio um sonho. Um sonho que a gente pode realizar, né? Quero ganhar na Mega Sena. Não me atrapalha, né? Joga o jogo, né? E aí, então a gente tem muito diálogo com sonhos, né? Porque a gente tem que se colocar ao lado do sonho das pessoas, né? E feliz, né? Realizando mais um sonho, né? Gente, muito obrigado. Quero agradecer ao time dos bastidores aqui também. Gente, vamos parar por aqui, né? Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Vamos parar por aqui. Gente, obrigado pela presença, pela audiência, né? Sigam o nosso podcast em todas as redes sociais. Ativem o sinalzinho de notificação ali do YouTube, tá? Para entender quando chegarem novos conteúdos, etc.
né? Não deixem de assistir os conteúdos anteriores e os posteriores, tá? Que é só gente muito boa que a gente traz aqui, gente muito especial. Valeu, gente. Muito obrigado. Tamo junto.